Dia, reflexão do dia. O nosso tema hoje é sobre cura interior. A gente pode começar a olhar a nossa vida através das feridas, dos traumas, das rejeições. E por isso a gente pode ter amizades desfiguradas. Amizade onde você fica muito dependente de alguém e faz tudo o que a pessoa quer, independente se é bom ou ruim. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai criando a nossa relação, uma relação que quem vai dando a resposta é as nossas feridas. Ou seja, alguém que pauta a sua vida nas feridas, ela não vai conseguindo construir laços firmes, nem dentro da família, nem dentro de uma amizade, nem dentro de um relacionamento de namoro, nem dentro do trabalho. Porque sempre ela vai projetando as feridas que ela já teve no passado para outros que podem fazer a mesma coisa, ou a pessoa vai achando que as pessoas são daquela forma. Ela vai enclausurando os outros na história dela do passado. Então é preciso ter muito cuidado porque às vezes a gente vive um culto à nossa ferida. O que é cultuar a nossa ferida? É a gente justificar todos os nossos erros, todas as nossas mancadas, todos os nossos pecados por conta de traumas que a gente teve. Os traumas existem, as rejeições existem, as decepções, os medos, tudo isso, claro que existe na nossa história. Porém, isso não determina a nossa vida. Alguém que foi rejeitado, ele não precisa necessariamente ser alguém que rejeita. Alguém que foi traído, não precisa ser necessariamente alguém que trai. Mas essa obra de cura interior é Deus que realiza, não é uma mágica, não é um pensamento positivo. É preciso nós, diante da oração, dizer: Senhor, eu me sinto na minha história rejeitado. Eu me sinto na minha história muitas vezes não amado, não acolhido, não reconhecido. E diante de Deus colocar esses fatos, essas dores, esses traumas, essas rejeições, essas mágoas, esses ressentimentos e várias outras coisas que vão nos fechando. Outras pessoas vão pautando a sua vida na culpa, porque cometeu muitos erros, vai sempre se culpando, não consegue reconhecer que de fato foi um erro, mas que você não pode viver escravo de uma culpa. A culpa nós podemos sentir, mas nós não podemos viver sobre o peso dela. Nós não podemos viver reféns da culpa, porque o Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz, ele perdoou os nossos pecados. Então tem o sacramento da confissão, tem a chance de você fazer penitência, fazer obras de amor em reparação àquilo que você errou. Claro que tem coisas que não dá para voltar atrás. A pessoa cometeu um determinado erro, aquilo vai ter consequências. Mas a gente não deve ficar desesperado diante das consequências. A gente deve pedir fortaleza a Deus, deve pedir a graça de manter o olhar fixo no Senhor e nunca nas nossas feridas. Às vezes a gente fala assim: não, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa desconfiada, porque na minha história teve isso. Eu não estou dizendo que isso é mentira. Sim, teve. Mas você e eu precisamos dizer: Senhor, eu fui muito traído, eu fui muito decepcionado.
E eu peço que tu venhas me curar, porque tu também fostes traído, tu também fostes apunhalado, mas tu perdoastes. Tu és o próprio perdão. Ou seja, nós precisamos colocar diante de Deus a nossa dureza de coração. Porque um coração ferido, um coração magoado pela sua história, às vezes vai se endurecendo, vai ficando indiferente, vai ficando rebelde, às vezes coloca culpa em Deus, coloca culpa em todo mundo e sai procurando culpados e vai vivendo uma vida infeliz. Então é preciso a gente entender que nós precisamos de cura interior. Quantas pessoas são feridas e não conseguem entrar em um namoro e durar, porque vivem refém das feridas e dos próprios defeitos. Quantas pessoas não conseguem sustentar um matrimônio equilibrado, porque tanto o esposo vive escravo dos seus traumas como a própria esposa, né? E um fica acusando o outro para ver quem é o melhor, é o maior, e fica aquela confusão toda. Isso é uma grande armadilha do demônio na vida de cada um de nós. Vivermos buscando somente os defeitos dos outros. Isso é um outro sinal que a gente precisa de cura interior, porque a gente começa a olhar os outros, repito, a partir do olhar das nossas feridas. Então a gente vê tudo feio, embaçado, confuso. A nossa relação vai sendo baseada na desconfiança e não no perdão e não na misericórdia. Então a gente precisa ter essa vigilância. Aquilo que eu estou decidindo hoje, por exemplo, há pessoas que não conseguem se firmar no emprego por quê? Porque é escrava do medo. Tem medo do patrão, tem medo dos colegas de trabalho, tem medo de todo mundo. Então é preciso uma obra de cura interior em relação ao medo. Outras pessoas não conseguem se manter no namoro porque sempre se acham rejeitadas e querem ser validadas. Quer que o namorado sempre esteja aos seus pés, ou a namorada, e vivem escravos do namorado ou da namorada. Né? Escravos como? Se submetendo a cometer muitos pecados, ou vivendo em função da opinião dele, e nunca sendo livre, não tendo liberdade interior. Então a gente precisa trilhar um caminho de cura interior, por quê? Alguém que vive pelas feridas vai ferindo também, muitas vezes, outros ao seu redor. Às vezes todo mundo tem ferida? Tem. Mas existe aqueles que estão em processo de cura e assumem isso, e aqueles que acham que estão muito bem, não precisam de ajuda, e vão se ferindo mais ainda e ferindo os outros. Então é preciso pedir ao Senhor, Senhor, derrama sobre mim a graça de uma profunda cura interior. Você precisa pedir todo dia ao Senhor que cure o seu coração. Porque um coração curado é capaz de amar, é capaz de sorrir, é capaz de doar a vida, de gastar-se pelo outro. Já um coração ferido só sabe cobrar, só sabe muitas vezes dizer que os outros não a amam, né? Então é preciso pedir, Senhor, me cure. Eu preciso, diante dessas feridas, ser tocado pelo teu poder e ser transformado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima.